Esses são os 4 primeiros episódios da série Wonderful Fate, lançada em 2021. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Há muito tempo atrás havia um pequeno reino chamado Yunlai. Esse reino foi ameaçado por reinos inimigos e seu povo vivia com medo, já que 2 de suas cidades foram ocupadas por outro reino. O rei, chamado Yuni, se sentia muito irritado com o conselheiro do estado pela demora em enviar tropas, mesmo tendo poder militar para fazer isso. Yuni decide ele mesmo liderar os soldados e reconquistar seus territórios perdidos. No entanto, os conselheiros do reino imploram para que ele mude de ideia e explica que o tesouro nacional está esgotado e as armas que eles possuem são inadequadas, tornando-os extremamente frágeis para uma batalha. Na cena seguinte, a filha do conselheiro de estado, a jovem chamada Ruan Jin, encontra Yuni e pede que ele veja o vestido de noiva. Acontece que o conselheiro de estado está planejando casar sua filha com Yuni. No entanto, Yuni diz que prefere morrer a se casar com ela. Caramba, isso é triste. Como Ruan Jin continua insistindo, Yuni fica irritado e decide castrar a si mesmo com uma faca para colocar um fim ao relacionamento já condenado. Caraca, que isso, mano, que fita. Na cena seguinte, depois de toda essa loucura, somos levados a uma sala de aula, onde uma garota chamada Li Fuzu está lendo uma história em quadrinhos, que é justamente a história do rei Yuni. O professor então vê Li Fuzu lendo a história e a repreende por ser descuidada com seus estudos. Quando o professor descobre que o livro pertence a uma pessoa chamada Xiaozu, a melhor amiga de Li Fuzu, ele manda as 2 garotas para fora da sala. Depois que a aula acaba, o professor ordena que o monitor da turma verifique a bolsa de Li Fuzu e confisque todas as histórias em quadrinhos que eles encontrarem. Ao vasculhar a bolsa de Li Fuzu, o monitor encontra vários salgadinhos e lanches. Enquanto Li Fuzu tenta puxar sua bolsa da mão do monitor, ela perde o equilíbrio e sem querer puxa as calças do garoto. Envergonhado, ele persegue Li Fuzu, que corre e se esconde no banheiro masculino. O monitor a segue e pede que ela abra a porta, mas Li Fuzu se recusa. Nesse momento, a luz do banheiro se apaga e tudo fica escuro. O assento do vaso então se abre e começa a brilhar em uma cor vermelha. Surpreendentemente, Li Fuzu se teletransporta para o outro banheiro e vai parar no reino de Yunlai. O imperador Yuni, que estava usando o banheiro, fica com medo de Li Fuzu e chama os guardas para salvá-lo, pensando que ela é uma assassina e está lá para matá-lo. Dentro do tribunal do palácio, Li Fuzu observa o local e não consegue acreditar no que os olhos dela estão vendo. Ela acha que está sonhando e dá um tapa em si mesma na tentativa de acordar. Li Fuzu acha o lugar familiar e lembra da história em quadrinho que ela estava lendo. Sabendo que é impossível alguém entrar em uma história de quadrinhos, Li Fuzu ainda pensa que tudo é um sonho e tenta acordar, enquanto anda confusa pelo tribunal do palácio. Ela esbarra na porta principal e nesse momento Yuni abre a porta para matá-la, mas ela tropeça e cai no chão. Mais tarde naquela noite, Li Fuzu acorda em uma cama dentro do palácio com muitas empregadas a serviço dela. Uma das empregadas, uma mulher chamada Lanner, explica que Yuni estava prestes a matá-la, mas felizmente a rainha chegou a tempo e a salvou. Li Fuzu acha que Lanner tem o rosto igual à sua melhor amiga, Xiaozu, e pergunta a ela o que está acontecendo, mas Lanner disse que não é Xiaozu e que Li Fuzu está enganada. Ela então pede que Li Fuzu se arrume com as roupas e joias dadas pela rainha. Na próxima cena, Yuni pergunta à rainha se ela realmente acredita que Li Fuzu veio do céu. Ela explica que desde que todos os oficiais e plebeus acreditem, então será proveitoso para Yuni. Depois que Yuni se tornou rei após a morte de seu pai, a maior parte da população e os oficiais se apegaram ao Conselho de Estado. Então ela deseja que Yuni una forças com Li Fuzu, já que todos pensam que ela veio do céu. Yuni hesita, pensando que se o reino de Yunlai não voltar a prosperar mesmo depois de sua aliança com Li Fuzu, todo o povo vai culpá-lo. Ouvindo isso, a rainha revela que ela quer jogar de forma segura e fazer de Li Fuzu um bode expiatório, colocando toda a culpa nela se o país não prosperar. No entanto, Yuni se preocupa com a possibilidade de Li Fuzu se unir ao Conselho de Estado e conspirar contra ele. A rainha garante que depois do casamento de Ruan Jin com Yuni, o Conselho de Estado não fará nada contra eles. Mas Yuni afirma que ele não vai se casar com Ruan Jin de jeito nenhum e ameaça acabar com a própria vida se for forçado a um casamento que ele não quer. Enquanto isso, Li Fuzu é tratada como uma realeza por suas empregadas, e o conselheiro do estado e sua filha Ruan Jin chegam ao palácio para conhecer Li Fuzu.
a garota celestial. Lifuzu então aparece vestida em roupas luxuosas e fica espancada com Yuni e sua semelhança com o monitor de sua turma. Ela também elogia a rainha por sua beleza, o que a deixa muito impressionada. Lifuzu também conhece Huanjin, o conselheiro de estado, e conversa com eles. De repente, Yuni desafia Lifuzu, dizendo que ela deve fazer o reino de Yunlai voltar a ser próspero no prazo de 1 mês, se ela realmente é uma enviada do céu. Lifuzu aceita e fala que ela não vai precisar nem de 1 mês. Ela afirma que vai ensinar a todos a como deixar o palácio coberto de ouro ao meio-dia do dia seguinte. O rei fica chocado com a declaração e ameaça decapitá-la na frente de todo mundo se ela não mantiver sua palavra. Mais tarde naquela noite, Lifuzu decide escapar de volta para o mundo dela, usando o vaso sanitário, da mesma forma que tinha chegado lá. No entanto, quando ela percebe que esse é o dia em que Yuni vai se castrar, ela decide testemunhar o incidente primeiro, para depois ir embora. Depois de sair pela porta do quarto de Yuni, ela vê Huanjin e Yuni discutindo, exatamente como ela tinha lido nos quadrinhos. Em um flashback, vemos Lifuzu e Xiaozu na sala de aula conversando sobre Huanjin nos quadrinhos. Elas conversavam sobre como Huanjin tinha ciúmes de sua irmã e por isso a envenenou e ordenou que um de seus servos a atacasse. Depois disso, a irmã tirou sua própria vida. Na história em quadrinhos também é revelado que Huanjin matou o imperador Yuni. De volta ao presente, enquanto Yuni está pronto para se castrar, Lifuzu escorrega e acaba abrindo a porta, caindo no meio do quarto do rei. Ele fica furioso e ordena que os guardas a peguem, mas Lifuzu escapa do quarto. Logo ela chega ao banheiro e encontra Laner esperando por ela. Lifuzu entra no banheiro e fala para Laner visitá-la em seu mundo algum dia. Então ela pula dentro do vaso sanitário e volta pro seu mundo. Quando Lifuzu abre a porta e sai, Yuni está lá para matá-la. De repente ela acorda em uma cama dentro do palácio e encontra Yuni ao seu lado. Eles olham nos olhos um do outro por um momento. Lifuzu percebe que ela ainda está presa no antigo reino. Acontece que ela caiu no banheiro e desmaiou depois de tentar pular dentro do vaso. Yuni então avisa para ela cumprir sua promessa até o meio-dia. Caso contrário, ele vai fazer o que falou. Depois que Yuni sai, Lifuzu pergunta a Huanjin quando ela planeja matar Yuni, como na história em quadrinhos. Huanjin fica confusa e Lifuzu diz a ela para não fingir, pois ela sabe que Huanjin obrigou a sua irmã a se matar. Ela também revela que sabe que o pai de Huanjin é aliado dos estados inimigos e tem um exército próprio, já que ele deseja assumir o reino de Yunlai. Quando Huanjin está prestes a esfaquear Lifuzu pelas costas, ela se vira e estraga o plano de Huanjin. Lifuzu então diz que ela está do lado de Huanjin e quer que Yuni morra cedo, já que ele sempre ameaça matá-la. Ela pede Huanjin para ajudá-la, ou então ela vai revelar seus segredos para todos. Mais tarde, Huanjin diz ao pai que Lifuzu conhece seus negócios secretos com os estados inimigos. Ela também menciona que se eles não a ajudarem a se livrar de Yuni, ela vai expor toda a verdade e todos vão saber de tudo. O conselheiro de estado acha que Trending Topic é uma espécie de arma poderosa secreta e está confuso se ele deve ajudá-la ou não. De volta aos aposentos de Lifuzu, um homem chega com comida para ela, mas ela o amarra e o deixa no quarto vestindo suas roupas. Lifuzu se esgueira pelo jardim do palácio e tenta se esconder ao ver alguns guardas procurando por ela. Pro seu azar, ela pisa em uma pedra e tropeça, quase caindo em um lago. É então que o irmão mais novo do rei, o jovem chamado Yunli, segura Lifuzu pelo braço e a salva. Quando ele a puxa de volta, ele mesmo cai na lagoa. Lifuzu então foge novamente, sem tentar ajudar Yunli. Durante sua fuga, Lifuzu encontra um servo que a pede para cortar lenha. Confundindo-a com uma serva, ele a força a trabalhar duro a noite toda. Na manhã seguinte, Yunli a acorda e pede que ela esteja presente no encontro no tribunal. Quando todos perguntam a Lifuzu como fazer seu reino próspero, ela se lembra de seu professor falando sobre o sistema de irrigação, que tornam a terra fértil e evitam secas e enchentes. Ela então pede um mapa do reino de Yunlai, mas o mapa não mostra nenhum rio ou lago para construir um sistema de irrigação. Acontece que Yunlai é um estado apenas com montanhas ao redor. No entanto, eles têm poços para beber água. Já é quase meio-dia e Yuni caminha em direção a Lifuzu, apontando sua espada para executá-la, pois ela não cumpriu sua promessa. É então que o irmão mais novo de Yuni, que se manteve longe de assuntos do reino, vem ao socorro de Lifuzu e impede seu irmão de executá-la. Yunli pede a seu irmão para dar a ela outra chance de provar suas habilidades. O conselheiro de estado também chega e explica a Yuni que Lifuzu tem uma capacidade extraordinária e suas estratégias podem contribuir para a prosperidade do reino. O conselheiro pede que todos ouçam o que ela tem a dizer e eles concordam. Aproveitando a oportunidade, Lifuzu explica sobre os sistemas de irrigação, mas quando ela é convidada a compartilhar as técnicas para construir um desses sistemas, ela diz que isso é segredo do céu e não pode
pode ser compartilhado, já que ela mesma não sabe como fazer. O conselheiro de estado pede que ela compartilhe com Yuni, porque ele é considerado como filho do céu. Com isso, todos os oficiais imploram que ela os ajude a fazer o reino prosperar. Na cena seguinte, vemos o conselheiro de estado orando por sua falecida filha, lembrando como ela deu a vida para proteger a reputação da família Huang, depois que as pessoas a julgaram. Huang Jin, que ainda tem inveja da irmã, a culpa por manchar a reputação da família. Ouvindo isso, seu pai a impede de continuar falando. Ele então diz que Huang Jin deve solicitar à rainha viúva que a deixe viver em seu palácio por um tempo, para que ela possa vigiar Li Fuzu. Mais tarde, enquanto Li Fuzu passeia pelo palácio, ele vê Yun Li tocando flauta. Enquanto eles conversam, Yun Li pede para Li Fuzu contar um pouco sobre o mundo dela. Logo, todos os guardas e servos se reúnem para ouvir as histórias dela. Li Fuzu explica sobre carros, aviões, navios, telefones celulares e outras tecnologias criadas pelo homem. Li Fuzu então fala sobre a liberdade do amor em seu mundo, onde as pessoas são livres e podem escolher seu próprio parceiro para se casar. Isso deixa Yun Li um pouco confuso que está espreitando, e ele vai embora. Li Fuzu continua falando sobre as diferentes leis e direitos, e Yun Li começa a ter sentimentos por ela. Huang Jin obtém a permissão da rainha para ficar no palácio por um tempo. Nesse momento, uma empregada chega e informa a rainha que Li Fuzu está dizendo coisas antiéticas para os seus servos. A rainha fica enfurecida ao ouvir isso e imediatamente vai até onde Li Fuzu está. Ela grita com a jovem por tentar enganar seu povo. Surpreendentemente, Yun Li assume a responsabilidade e fala que foi sua culpa, porque foi ele que pediu para Li Fuzu falar sobre aquele assunto no mundo dela. Por causa disso, a rainha o proíbe de se aventurar fora de seus aposentos por 7 dias. Ela também pede a Li Fuzu para aprender com Huang Jin como ser mais elegante e ter boas maneiras. Na cena seguinte, Yun Li está se lembrando de seu antigo amor, que na verdade era a irmã mais velha de Huang Jin. Aproveitando a oportunidade, Huang Jin vai para seu quarto e o seduz, mas ele a evita e sai correndo para a tristeza de Huang Jin. Pela manhã, Yun Li pede ao seu guarda, Huang Ji, para verificar a bolsa que Li Fuzu estava carregando com ela. Li Fuzu então chega, abre a bolsa, tira seu celular e desliga o alarme que estava tocando há um tempo. Yun Li pergunta se o celular é um tesouro do céu, e ela responde que sim. Ela mostra todos os lanches dentro da mochila, dizendo que são tesouros celestiais, e começa a comer. Li Fuzu compartilha com Yun Li e com seu guarda, que acham os salgadinhos muito gostosos. Enquanto Yun Li come as iguarias, ele expressa como os plebeus seriam felizes se eles também pudessem comer aquilo. Depois disso, Yun Li e Li Fuzu começam a se dar bem. Li Fuzu ensina Yun Li a jogar Gobon, e ele a ensina a tirar uma flecha. Ela também o apresenta músicas e filmes. Inclusive filmes nostálgicos. Hahaha. Huang Jin vê Yun Li e Li Fuzu se divertindo juntos e fica com ciúmes. Huang Jin então encontra Li Fuzu no quarto dela e a presenteia com um colar de ouro para suborná-la e ter uma boa relação com ela. No entanto, Li Fuzu sabe que Huang Jin é egoísta e faria qualquer coisa para conseguir o que ela precisa, então ela acaba ignorando sua tentativa de fazer amizade. O episódio termina com Huang Jin cheio de ódio, saindo do quarto de Li Fuzu. É isso, guys, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like e se certifiquem que vocês estão inscritos aí, beleza? Tamo junto. O rei Yun Li Fuzu. Quando o professor descobre que o livro Enquanto anda confusa pelo tribunal do Peba a atacar-se, pois ela sabe que Huang Jin obrigou sua irmã a cometer suicidals. Eu não posso falar essa palavra aqui, então suicidals. Eu vou repetir, né? Ficou a mesma merda.